Debate Bola 4 linhas. Vamos falar do clássico Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro 2011. Um público muito aquém, foram 18 mil, cerca de 18 mil pagantes, 23 mil presentes. O Engenhão estava limitado pelas obras aí para a Olimpíada, Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais, né? Militares. Jogos Mundiais Militares, então ficou reduzido. Mesmo assim, o estádio não lotou o Engenhão, um Fla-Flu que teve um resultado positivo para o rubro-negro. Vamos analisar a partida. Olha só, eu acho que o Flamengo ganhou, foi uma vitória justíssima, foi o time, tem mais time no momento. O meio de campo, inclusive, pode se dar ao luxo até de não fazer uma partida grandiosa. Você vê... Como realmente não fez. Agora, mesmo assim, ele sabe ser bastante eficaz, mesmo com o Botinelli, por exemplo, não fez uma partida tão boa, o Thiago Neves não fez uma grande partida, o Ronaldinho Gaúcho jogou bem o primeiro tempo, mas o Botinelli entrou faltando pouco tempo para acabar o jogo também. Mas eu tô falando, mesmo assim, o Flamengo é eficaz, ele sabe dar o bote na hora certa. Agora, esse vício que tá pegando todo mundo, né? Fazer um gol, independente da hora, fez o gol a 1 minuto do primeiro tempo, aos 45 do primeiro tempo, se fecha completamente. Aí se encolhe aos pouquinhos. E teve hora, assim, eu juro pra vocês, que eu achei que o Flamengo tava com um jogador a menos. Porque ele tá com 10, vamos fechar. Mas não, ele tava 11 contra 11. Exatamente. Ele deixou o Fluminense, olha, ele se arriscou demais, ele expôs pro Fluminense. Eu tava até pedindo, o Fluminense faz um gol aqui pra ver se eu acordo. Até parecia mesmo que ele tava com a menos e poderia ter ficado, né, nos lances do Ayrton, que poderia ter sido expulso, mas o Flamengo realmente ele recuou muito e começou a chamar... Aliás, poderia não, deveria ter sido expulso. Não, com certeza, mas o Souza também deveria ter tomado um cartão amarelo. Eu acho que talvez até ser expulso junto. Entendeu? Ele revidou. Teve chance de expulsão para os dois lados. Teve muito erro de arbitragem. Sim. Isso é a maior verdade disso tudo, é que foi muito erro de arbitragem para um jogo só. Rodrigo Nunes de Sá. Muito fraquinho. Só até o Nunes, né? O de Sá não pode. Desculpa. Muito fraquinho. Ele não é meu parente, gente. Esse Rodrigo de Sá, muito fraquinho. E, olha, ele estava a 2 metros do lance quando o Ayrton... Ele viu que o Ayrton estava percebendo a presença do Souza antes de dar a cotovelada, né? Estava 2 metros mais ou menos do lance. Isso depois que o Souza... né? O Ayrton deu a primeira cotovelada e o Souza revidou, né? Isso depois do lance. E sendo que no primeiro tempo o Júnior César tinha feito pênalti no Marquinho, né? O problema lá é que o Marquinho, ele deu uma valorizadinha, eu achei. Isso. Agora, posso fazer só uma pequena homenagem para o Rodrigo de Sá, em homenagem ao nosso amigo Fernando Quaresma? Pode. Vá para as Ilhas Fiji. Ilhas Fiji ele não merece, não. Que Ilhas Vulcão. Fiji isso. É um lugar Pro vulcão. Gente. Ilhas Fiji é paradisíaco. É verdade. Tem que ir pro vulcão. Ou pular de cabeça das cataratas do Iguaçu, né? O que seja, mas qualquer coisa que tire esse cara do mapa. É verdade. E, além de tudo, teve um lance no segundo tempo que o Negueba entrou pela direita. Eu achei que ele foi empurrado, mas eu não sei. Que ele rolou pro meio, pro Ronaldinho Gaúcho, e o Ronaldinho Gaúcho, eu achei que foi chargeado por trás, né? Esse lance que você se refere do Negueba, pra mim não foi pênalti. Pra mim ele se esforçou pra fazer a jogada e acabou caindo. Agora o Ronaldinho, com certeza. O do Ronaldinho, com certeza foi. O segundo pênalti eu achei que foi. Eu tive a impressão também. Não, São 2 jogos já, né? Contra o São Paulo também teve um, né? São 2 jogos já. Isso. Pênalti no Ronaldinho. É verdade. O gol, agora uma coisa que me chama muita atenção, né? O gol do Flamengo é claramente de uma equipe que se conhece muito, que joga há muito tempo. Assim como no jogo contra o São Paulo. Ela mostra... Só um pouquinho, Bruno. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho já sabe que vai subir o Júnior César por aqui, já sabe que pode ter um elemento surpresa dentro da área, assim, parece que eles se conhecem mesmo, independente da dificuldade que tenha do outro lado. Mas o lance também foi um pedido do Luxemburgo, que estava pedindo já o cruzamento na área, e até parecia um lance, ele raspando assim na
na cabeça dele, pedindo um cruzamento na área e deu certo. É verdade. E até porque a marcação foi uma jogada muito inteligente do Ronaldinho Gaúcho, do Thiago Neves e do próprio Williams, né? Do Ronaldinho Gaúcho, por quê? Porque a marcação do Fluminense estava toda concentrada, lógico, né? Na meia esquerda, que é onde estava a bola, né? Na meia esquerda do campo defensivo do Fluminense. Aí o Ronaldinho Gaúcho, como vocês já falaram aqui, inverteu, né, para o lado esquerdo de ataque do Flamengo, né? Onde tinha pouca gente. O Júnior César rolou para o Thiago Neves, né? Que estava na meia esquerda de ataque do Flamengo. E o Thiago Neves, inteligentemente, já cruzou de primeira pro Williams, né? Que meteu a cabeça, né? Que apareceu, estava muito bem posicionado. Sozinho, isso que eu ia falar agora. Literalmente sozinho. Sozinho. Apareceu atrás da defesa, todo mundo ficou olhando, esperando entrar um atacante, né? Ou, de repente, o Ronaldinho. Eu acho que eles estavam de olho, acho que talvez no David. O David estava dentro da área. Eu acho que eles estavam na entrada. Estavam de olho, eles estavam de olho assim na passagem do David. Não repararam que estava vindo o Williams. Isso, mas isso também por quê? Porque a jogada foi toda feita de primeira, do Ronaldinho pro Júnior César, do Júnior César pro Thiago Neves. Isso surpreendeu a marcação do Fluminense. E do Thiago Neves pro Williams, né? Agora, eu tô meio morde-a-sopra com alguns... com todos os clubes, mas eu acho que essa invencibilidade ela pode maquiar alguns erros do Flamengo. Tem ainda deficiência na defesa. O Ayrton, naturalmente, ele ainda não está completamente adaptado ao entrosamento. Ele está chegando agora. Eu dou um desconto para ele, apesar dessa violência que aconteceu dele. Já sempre foi dele, né? Já. Só o Andrade para corrigir isso, né? Porque o Andrade, ele era muito violento, aí o Andrade veio, né, para ser treinador. O Andrade deu uma melhorada nisso, né? Mas agora ele voltou a ser o que era antes, né? Mas eu acho que pelo menos o Flamengo tem tá com uma segurança, dá para ver uma segurança, não só pelas vitórias, foi a 4ª vitória consecutiva, mas ele sabe assim, ele tem uma parte básica, ele tem um projeto, como a gente brinca com o Vanderlei, ele tem um trabalho lá, o pessoal já se conhece. Eu acho que isso, na parte básica, o Flamengo consegue se garantir. Foi assim a vitória no Fla-Flu. E mal ou bem, gente, são 2 jogos que o Flamengo não leva gol, né? 1-0 contra o São Paulo e 1-0 agora contra o Fluminense. E 2 jogos clássicos, né? 2 tricolores, né? Paulista e o Carioca. Tá certo? Uma coisa importante também que eu vi nessa partida, né? O Fluminense teve uma surpresa que foi o Ciro, né? O Ciro entrando muito bem, né? Muitíssimo bem. Começou com um drible da vaca no Angelim. O Ciro mostrou personalidade, mostrou que pode botar uma camisa do tricolor, um time de tradição, que ele já jogou no Sport. Também um time grande, mas não com a grandeza do Fluminense. Então o Ciro pode aí ser uma grande peça para o tricolor das Laranjeiras. É verdade. Porém, ele caiu muito no segundo tempo, né? Ele começou muito bem, muitíssimo bem, mas ele caiu um pouquinho no segundo tempo, porque o meio de campo já não estava mais conseguindo fazer com que a bola chegasse ao ataque, né? Tá certo. Porque e aqui não tinha... O Abel empilhou o time de atacantes também, né? Acho que era só o que ele tinha. Exatamente. O problema é esse. Mas o problema é o seguinte, né? Ele tirou o Marquinho no intervalo, né? Ou no segundo tempo, No segundo tempo. Tava 1-0 Flamengo. Perdeu de 1, perdeu de 1000. Foi pra cima. Só que o problema é que o Souza não é jogador pra chamar a responsabilidade. Mas pois é, por que ele não tirou o Edinho, por exemplo? Não tirou outro jogador, entendeu? É complicado isso, né? Eu não sei, eu acho que o Marquinho é uma nulidade, assim. Eu não acho o Marquinho essa coisa toda. Não, mas o Marquinho não tava mal ontem, não. O Marquinho é coringa, por isso que ele se mantém no Fluminense, justamente porque ele é coringa, ele joga de volante, ele joga de meia. Joga mal de volante, ele joga de lateral, mas tem alguém pra botar, entendeu? Não acho ele tão mal assim, não. Ele é regular. Não é um craque, longe disso, mas também não é péssimo jogador, não. Também acho. Certo. E tem participação de ouvinte, o John Carlos de Brasília.
Ele mandou 2 perguntas para a mesa. No nosso último programa aqui na Unicarioca, nós falamos dos estrangeiros que fizeram sucesso no Flamengo. Esquecemos de falar do Maldonado. Foi bem lembrado, o Maldonado foi grande sucesso. Muito bem. Apesar de no final, na reta final, ele ter se contundido, né, no jogo do Hexa contra o Grêmio, estava contundido, mas o Maldonado deu um equilíbrio muito importante naquele meio-campo do Flamengo. Vocês concordam, amigos da mesa? Sem dúvida. Com certeza. O Maldonado foi muito importante naquele campeonato, principalmente no jogo contra o Cruzeiro. E também no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que ele fez gol, exatamente. Inclusive. Eu até respondi o ouvinte e tudo, o Maldonado foi realmente muito importante. Eu acho que ele se abateu depois da não convocação do Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo, né? Ele também estava contundido, né? Ele se contundiu na seleção. Isso. Pegou assim, muito. Eu achei que ele ficou abatido. Concordo. Então ele não rendeu mais depois da não convocação, ele não houve um rendimento maior. Para a seleção chilena, né? Isso, a seleção chilena, uma nova contusão em 2011. Vamos esperar, ele já tem uma certa idade, vamos esperar que ele venha com dias melhores aí. Aliás, ele tá para se recuperar agora, acho que em setembro, né? Tá para voltar em setembro. Ele já tá fazendo trabalho em campo já. Isso. E o ouvinte, um amigo ouvinte também manda mais uma pergunta em relação ao Flamengo. Seria melhor substituir o Botinelli pelo Renato, já começando como titular, botando o Renato no banco de reservas. Quero saber a opinião da mesa. Muito obrigado aí pela participação, o John Carlos de Brasília. Olha só, seria o Renato uma espécie de Robinho do Flamengo? Não, eu acho que, por enquanto, eu deixaria o Renato no time para dar uma consistência defensiva melhor. Que é o esquema de 2003 do Cruzeiro, com 3... Isso. Mas, e o Botinelli entrando muito bem nas partidas no segundo tempo, vou mantendo, quando ficar muito, muito evidente de que ele vai render como titular, eu botaria ele como titular. Assim como acontece com o Bernardo no Vasco. Sim, não, concordo. Sim. Eu também acho. Não, mas eu acho que o Renato, realmente, ele é importante para o equilíbrio defensivo e é importante também por causa dos chutes de fora da área, né? Ele chuta muito bem de pé esquerdo, né? Ele é um jogador muito raçudo, muito voluntarioso, é muito bom jogador. Agora, se o Botinelli estiver arrebentando, não tem aí, como. meu amigo, não vai ter como não botar o Botinelli de titular, né? Agora, manter Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, que por mais que eles assim não estejam bem numa partida, eles chamam a atenção. E eles, de qualquer momento, podem decidir, né? Podem decidir e também a zaga adversária já fica de olho. Ó, aí tem o Thiago Neves do lado, tem o Ronaldinho Gaúcho do outro lado. Tá certo. E agora fazendo radiografia do Fla-Flu, melhor e pior em campo, começando pelo Fluminense. Bruno Ávila, qual o seu melhor e pior do tricolor? O melhor jogador do Fluminense para mim foi, eu acho que o Edinho. Eu gostei do Edinho. Agora o pior disparado foi o lateral direito, foi o Diogo, né? Diogo. Tem improvisado, né? Mas não dá. Nem assim ele conseguiu. Mesmo improvisado, não dá, não. O pior pra mim foi o Diogo. Foi nas costas dele a jogada do gol com o Júnior César. Exatamente. Fala, Fernando. Bom, o melhor do Fluminense pra mim, Ciro. Apesar de ter diminuído bastante o nível no segundo tempo, né? Porque aí não foi culpa dele, pra mim foi culpa do meio de campo. E o pior do Fluminense, aí eu vou discordar né? Aliás, já estou discordando no melhor, né? Vou discordar no pior também do nosso querido amigo Bruno. Aí eu vou discordar completamente. Vou dizer que foi o Edinho. O Edinho, para mim, fez uma má partida. Eu não gostei do Edinho, não. Fala, Vinícius. O melhor do Fluminense, para mim, vou concordar com o Fernando Diniz. O melhor do Fluminense, para mim, foi o Ciro. E o pior... Olha, não adianta. Eu não sei como é que Márcio Rosário tem vaga num time ainda. Eu sabia que a sua escolha era Márcio Rosário. Olha, rapaz, o Márcio Rosário até que estava bastante seguro no início do jogo, mas sabia? Ele teve no segundo tempo, se atrapalhou com a bola. Foi no final do primeiro tempo ou no início do segundo tempo? Foi no final do segundo tempo. Foi no final do primeiro tempo. Ele se atrapalhou, quase que entrega o ouro. Foi. Eu há pouco estava pensando que seria o Márcio Rosário, mas confesso que fiquei com um pouco de dúvida, achando que poderia ser o Matheus Carvalho. Também não jogou nada. O Matheus Carvalho teve uma hora que ele foi tentar dominar a bola passou. Embaixo do pé dele. E foi para lateral.
Foi basicão. Mas o Matheus Carvalho entrou naquela hora do empilhamento de atacantes do Fluminense, né? Certo. Eu renovo no Fluminense, eu renovo os votos do Vinícius Faustini, né? O melhor em campo, Ciro, do Fluminense, né? O melhor do Fluminense. Apesar de ter caído no segundo tempo, concordo com o Fernando. E o pior, Márcio Rosário. Ele não passa segurança, vou discordar do Fernando, não passa segurança, quase sempre atrapalhado. Então, o Márcio Rosário foi sem dúvida aí, eu não quero botar o Diogo, que foi improvisado, apesar de ter que jogar, ter que vestir a camisa. Por isso também que eu não botei o Diogo. Mas foi horrível também, foi horroroso, não era para ser lateral direito, mas aconteceu. E no Flamengo, Bruno? No Flamengo, infelizmente, vou ter que dar o pior pro Ronaldo Angelim, que começou tomando um drible da Vaca, tomou um lençol do Souza, e o melhor para mim, deixa eu pensar, eu acho que Não, o Ayrton não merece, não. Depois daquela porrada ali, ele não merece. Ele tá jogando pelos cotovelos. Exatamente. Eu vou botar o Felipe. Felipe realmente, quando foi exigido, fez a parte dele, não deixou passar nada. Poderia ter colocado o David também como pior, mas vou deixar o Felipe no melhor e o Ronaldo Angelim como pior. Você já bateu muito no David, fala a verdade. Cansei um pouco. Fala, Fernando. Bom, melhor, pra mim, indiscutivelmente, Felipe, né? Fez grandes defesas, salvou o Flamengo mesmo, né? E o pior, olha, tá difícil, hein? Selecionar um. O pior, olha, tan mesmo. Tempo. Eu vou ficar com o David. Tá certo. Pra mim, o melhor do Flamengo, vou concordar com o Bruno e com o Fernando. Felipe deu uma segurança ao Flamengo, assim, um paredão mesmo, realmente. Ainda mais quando o Fluminense pressionou com intensidade. E o pior, o Ayrton. Jogar pelos cotovelos, daqui a pouco o Flamengo vai poder contratar o Carlos Alberto, né? Dessa vez eu errei. Eu achei que você fosse falar o Wellington. O Wellington? Não. Dessa vez eu só avisei pro Wellington que eu achei que ele não jogou tão mal. É verdade. E eu até... De repente poderia falar o Wellington, mas o Wellington também não foi tão mal. Mas você falou que o Flamengo poderia contratar o Carlos Alberto e o Diego Souza também, né? O Diego Souza também, nossa senhora, ele é uma coisa. Tá certo. O melhor da partida pelo Flamengo, né? Não foi só pelo gol, não. Para roubadas de bola e o jogo limpo. O Williams fez, apesar de ser muito nervosinho... Também boa lembrança. Fez um jogo limpo, fez a cabeçada do gol. Se pudesse botar 2 Thiago Williams, né? Seria aí o Thiago, aquele lançamento sensacional. Para o Williams Neves. Isso, melhorou. O Williams Neves, fica mais sonoro pro rádio. E vou botar o pior do Flamengo, concordar com o Bruno, Ronaldo Angelim, né? O Ronaldo Angelim foi muito inseguro, né? Tomou o drible da Vaca, ele tem uma idade avançada realmente, mas a única justificativa, né, do Ronaldo Angelim continua como titular, sim, porque o Flamengo não leva gol aí há 2 jogos. É verdade. Agora também eu achei pior, se a gente falou aqui pior do Fluminense, eu também vou botar mais uma pessoa como o pior do Fluminense. Opa, quem é? No pós-jogo, o pior do Fluminense foi o Abel Braga. É verdade. Eu acho que, assim, foi um dos piores no jogo também. Ele até muitos erros de passe, a gente viu dos dois lados, muitos erros de passe, assim, tá certo. Flamengo... Passamos da casa dos 80 passes errados. 90 passes errados no total. O gramado ajudou. Foi o que falou o Ronaldo Angelim no intervalo, quando perguntaram a ele por que de tantos passes errados, ele falou, o campo não tá ajudando, mas acho que não é só isso que motivou tantos passes errados. Né? Mas, porém, entretanto e contudo, eu acho que o gramado, tudo bem, o gramado estava muito ruim e tal, mas eu acho que justificaria uns 50 passes errados, né? Mas 90 é um exagero, um absurdo. Foi placar de basquete, 48-42 pro Flamengo. Foi. Agora, voltando a falar do Abel, vou mandar pra mesa aqui algumas coisas que ele falou. O resultado foi totalmente mentiroso. Não cabia de jeito algum uma derrota pro Fluminense. Eu concordo em partes. Se alguém tivesse de perder, era o Flamengo. Eu concordo em partes. Eu também concordo em partes. Só que tem que... Ele diz também que o Fluminense foi muito superior ao Flamengo, né? Totalmente superior. Não achei, não. Totalmente superior, não. Eu achei que no segundo tempo o Fluminense merecia a vitória. Achei que partiu pra cima, buscou... Até porque o Flamengo também chamou, né? O Fluminense.
Agora, muito, muito melhor, não. E não venceu o jogo, não foi por erro de arbitragem. Eu quero só que eles não falem, o árbitro que... Exatamente. Os jogadores do Fluminense tiveram várias chances e perderam. O Ciro, o Rodriguinho, teve o Rafael Moura, aquela bola na trave. Então, quer dizer, eles mesmos decretaram a derrota deles. Bruno, também por causa do Felipe. Claro. O mérito do goleiro, a gente também não pode deixar de estar falando isso. Então, o Fluminense foi sim, no todo ele foi um pouco melhor, não foi muito superior ao Flamengo, mas no segundo tempo, quando o Flamengo chamou o Fluminense, quando o Negueba entrou, a coisa já mudou, porque os contra-ataques do Flamengo ficavam muito mais agudos. Mas isso era o que o Luxemburgo queria, chamar o Fluminense para ter contra-ataque. Só que o Flamengo não estava conseguindo criar, e aí ele botou o Negueba justamente para poder armar esse contra-ataque. E aí foi muito feliz. Ele botou o Negueba por um lado e o Diego Maurício por outro. Exatamente. Só que tem que o Diego Maurício, mais uma vez, não entrou bem. Só uma pergunta. O Negueba jogou na decisão do Júnior, do Botafogo? Não. Ah, tá. Porque eu ia pensar, peraí, esse cara aí é um corredor keniano, praticamente. O poltergar, né? Só quem jogou, no caso, nessa final foi o lateral direito, Galhardo. E o Muralha. Sim. Agora, também com relação ao Abel, eu acho uma declaração completamente infeliz que ele fez também sobre o fato do árbitro, para ele, ter travado demais a partida. Opa! Olha, eu pensei que estávamos no Mundial Feminino. Futebol não é coisa de marica, não. O jogo tem que correr mais. Olha só, o Abel, ele realmente dá, de vez em quando, algumas declarações bastante infelizes, né? Como essa, entendeu? E essa coisa de futebol não é coisa de marica, isso aí tem que acabar, né? Já diminuiu bastante, antigamente já se falava muito mais, mas isso aí tem que acabar, né? Gente, poxa, afinal de contas, ele estava falando aí nas mulheres, hoje em dia tem muitas mulheres que gostam muito de futebol, né? E tem muita mulher que joga muito mais que muito homem. Né? Vide seleção brasileira. E qual time que não queria ter uma Marta jogando, né? Nele. Uma solo no gol? Uma Hope Solo no gol. Enfim, entendeu? Uma Cristiane como artilheira, né? Enfim. Mas foi de uma infelicidade total a declaração do Abel. É verdade. Agora, indo para fora das quatro linhas, no Flamengo tem o Alex Silva, está na iminência de chegar. O que vocês acham? É meio caminho andado? O Lédio Carmona falou que é meio caminho andado ele chegar para a zaga rubro-negra. Ele tá quase vindo, né? Mesmo, né? Até onde eu sei, ele tá acertado com o Flamengo e falta só o time dele lá de fora, o Hamburgo, anunciar. Eu acho, assim, que apesar dele ser um zagueiro que saiu mal do São Paulo, né, criando confusão e tal, ele é bom zagueiro, não é um zagueiro tão fraco assim. Tão frágil, não. Ele é um bom zagueiro. Bem, qualquer coisa é melhor, né, mas ele é melhor que o Wellington, né, o hidrante é melhor que o Wellington, né. Enfim, vai dar uma arrumada na zaga do Flamengo, viu? Vai dar uma melhoradazinha básica. E essa expectativa pelo Kleber, que aliás eu tô achando que, inclusive, uma coisa muito ruim pro Flamengo. Eu tô achando muito ruim pro Flamengo o que o Kleber tá fazendo. Você não acha que o Kleber tá fazendo igualzinho que o Ronaldinho Gaúcho fez? Talvez. Leilão? Novela das 9, gente. Vai começar agora, o Astro. Novela das 11, né? Das 11, o Astro. Das 11. O Astro. Eu tô achando que ele tá usando o Flamengo para se valorizar no Palmeiras. E aí, se não der certo, aí tá bom. Vou pro Flamengo. Eu tô achando isso de uma conduta muito ruim. Muito, muito feio ele fazer isso. É verdade. E ele já saiu brigado do Cruzeiro. Agora ele tá querendo, talvez, corra risco de sair brigado do Palmeiras. Seria o Robinho 2 a missão? Eu não sei, eu tô achando... Robinho 2 a missão talvez fora, mas dentro de campo eu acho que ele é o Edmundo do terceiro milênio, porque ele adora dar uma cotovelada por aí, é um grande jogador, sem dúvida, é um centroavante, assim, a qualidade dele eu não questiono, acho que pro Flamengo ele cairia como uma luva, como jogador. Agora, quando o temperamento entra em campo junto, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Não, e até porque ele vai ter como treinador, se ele vier, Vanderlei Luxemburgo, Professor. né? Temperamentos
né, conflitantes. Não sei até onde vai dar certo esse casamento aí, não. Vide Romário, né? Romário e Vanderlei Luxemburgo em 95. Mas eles já trabalharam junto no Palmeiras e deram certo. Tomara que eles tenham... Se o Kleber o filme vier, se repita. Né? Tomara que o filme se repita. E, aliás, o Kleber foi campeão em 2008, né? Com o Palmeiras. Paulistão, né? Exatamente. Agora, no Fluminense, a novidade, né? A parceria com a Unimed reatou e eles vão tentar contratar Wagner Love. Ex-rubro-negro aí, entrando. Mais um ex-rubro-negro na lista do Fluminense, né? Depois de levarem e já dispensarem o Sheik, já ventilaram também a possibilidade de trazer o Ibson do Spartak Moscou, e agora vem aí o nome do Wagner Love. Rapaz, se tem aí alguns ex-tricolores, né, no Flamengo, né? O Léo Moura, o Júnior César, né? Thiago Neves. Léo Moura. Então, Léo Moura, você falou Léo Moura, Júnior César, Thiago Neves. Agora o Fluminense está querendo contra-ataque também, né? Eles já trouxeram o Thiago Salles, o Sheik. O Thiago Salles já foi embora, foi para Havaí. Inclui o Sheik também, né? É verdade. Agora, eu não sei se o Wagner Love seria uma boa alternativa, ainda mais que o Ciro não é mau jogador. Eu acho barrar o Ciro, porque vai entrar provavelmente o Fred, né? A não ser que eles estejam dispensando o Fred. Na minha opinião... Ou o Rafael Moura, né? Na minha opinião, o Fred foi para a seleção para ser vendido. Pode ser também. É uma excelente vitrine. Talvez seja isso. E até porque ele, mal ou bem, 10 minutos em campo, fez gol, né? No fim de semana, o Fluminense pegará o Coritiba, jogo no Couto Pereira, renascendo aquela batalha famigerada que fez o Coritiba cair para a segunda divisão no ano de 2009. O jogo será no próximo sábado. E o Flamengo pega o Palmeiras no Pacaembu no próximo domingo. É verdade. O jogo do Fluminense é duríssimo, né? Lá contra o Coxa, né? O do Flamengo também, né? O do Flamengo também é duro. Mas eu acho que tanto o Fluminense quanto o Flamengo tem boas chances de ganhar. Kleber vai entrar principalmente o Flamengo, né? Kleber vai atuar por qual time? Boa pergunta. Isso que eu ia falar, mas a minha preocupação não está nem dentro de quatro linhas, mas fora. Como as torcidas vão se encarar. E além do que, tem a questão do Ronaldinho Gaúcho também, né? O Ronaldinho Gaúcho quase atuou pelo Palmeiras no início, né? Mas eu acho que foi meio assim, o Palmeiras correu por fora. Eu acho que foi mais entre Flamengo e Grêmio. Foi entre Flamengo e Grêmio, mas Filipão deu declarações fortes no sentido contra o Ronaldinho Gaúcho no início do ano. Inclusive, o Palmeiras foi o primeiro time a anunciar que estava fechado com o Ronaldinho Gaúcho. Pois é. É verdade. Vocês me fizeram pensar aqui, Grêmio e Flamengo no Estádio Olímpico. Como é que vai ser, né? Ronaldinho pega na bola. Eles estão com tanto ódio do Ronaldinho Gaúcho que já tiraram até o Ronaldinho Gaúcho da lista de jogadores revelados por eles. É verdade. Exatamente. Isso aí... É um absurdo total. Show de perdedor que não conseguiu uma negociação, mas o Ronaldinho foi do Grêmio, foi um berço do Grêmio, assim como o Anderson. Jogadores aí que o Grêmio revelou, o Renato Gaúcho, né, revelou para o mundo do futebol. Vamos lá, Grêmio e Flamengo, 29 de outubro, hein? 29 de outubro, uma data que o Ronaldinho vai ficar um pouco balançado. Não sei, já tem um jogador tarimbado, né? Será que ele vai jogar ou vai se machucar? Pode ser. Vai dar um também. migué. Vamos lá, recado final aí do bloco do Fla-Flu. Bom, para mim, o meu recado final para o Fluminense, olha, um aviso para o Abel Braga. Se a Justiça ganhasse o jogo, árbitro batia martelo, não apitava. Opa! Saudações aos tricolores. E pro Flamengo, eu acho que é bom deixar o oba-oba pra torcida mesmo. O foco para terminar o Brasileirão, com mais um motivo pra torcida gritar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Tá certo. Fala, Fernando, no recado final. Bom, meu recado final, Flamengo. Olha, o Flamengo tem aí todo o direito de comemorar, né? 4 jogos e 4 vitórias, não é fácil você conseguir num Campeonato Brasileiro, não, né? Ainda mais contra Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, enfim. E eu acho que o time está ainda em evolução, tem ainda o que melhorar, né? Menos do que tinha antes desses 4 jogos. Pro Fluminense, olha, Abel, acerta esse ataque aí, né? Porque tá difícil, né? O time marcou apenas 7 gols, né? Em 9 jogos.
tem que acertar esse ataque aí, meu amigo, porque senão... Meu destaque agora vai pro Flamengo em relação ao Kleber. Kleber, por favor, desenrola o carretel. Tu vai ficar ou tu vai vir? Se tu quer ir pra seleção, como o pessoal tá falando, vem pro Mengão, não tem vitrine melhor. Agora, se tu quer jogar o teu futebol e ficar com a tua paixão, a tua torcida, fica no Palmeiras mesmo. Tá certo. Fluminense? O Fluminense só deixar o recadinho pro Abel que ele precisa estar mexendo e escolhendo melhor os jogadores do Fluminense. Onde que ele estava com a cabeça para escolher o Márcio Rosário? Até agora eu fico me perguntando isso. É o empresário. Meu recado final para o Flamengo, vou fazer até uma ironia aqui, vai ter uma economia, vindo o Kleber, né, vai ter uma economia, né, com a parte de segurança do Flamengo. Por quê? A delegação não vai dispensar os seguranças, porque não vai precisar. Williams, Ayrton e Kleber, para quê? E Felipe. O Felipe, tudo bem, o Felipe fica na assessoria ali, fica na assessoria. Ele e o primo dele no Twitter. Então, o Williams, Kleber e Ayrton na segurança aí da delegação. E pro Fluminense, né, eu quero falar o seguinte, Wagner Love, legal, muito legal, mas cadê o cara pro lugar do Conca? Eu acho que seria prioridade, Unimed, vai de novo, vai reatar o contrato com o Fluminense, fazendo contratações... Olha só, o cara pro lugar do Conca tá no elenco e já tá se recuperando, que é o Deco. Ah, mas... Sinceramente, eu acho que um jogador pro lugar do Conca tava no elenco, mas foi emprestado, que é o Wellington Nem do Figueirense. Menino muito bom de bola, muito bom mesmo, e que infelizmente... Mesmo? Muito bom de bola ele, que infelizmente o Fluminense não tá querendo aproveitá-lo, só pode não querer mesmo. Flávio, eu vou dar um pitaco aí no que você falou. Além de contratar jogador para substituir o Conca, vamos contratar alguém pra zaga, hein? Porque essa zaguinha tá complicada, hein? Deixa o Márcio Rosário mesmo, excelente jogador. Era isso que eu ia falar. Meu ídolo. Era isso que eu ia falar. O Fluminense já contratou Márcio Rosário. Grande jogador. Esse empresário, né? Pois é. E você deseja uma formação de verdade? Venha para a Unicarioca. Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro, Projeto Três Rios. Ensino superior de qualidade. Unicarioca. Formação de verdade.